companheiro Aldomiro sugeriu que fizesse uma programação com um exemplo de programa para um esquema de ronda, onde um vigilante é detectado por um sensor. Aí sugiro, ou imagino que seria um sensor infravermelho, e que esse sistema consiga contar quantas vezes o vigilante passou em frente ao sensor, sendo que ele espera que aconteça essa ronda com a frequência de 1 hora, e que serão 6 rondas. Eu imagino que seriam 6 rondas durante o expediente, ou seja, durante a noite. Eu fiz aqui um pequeno programa com uma sugestão, imagino que está bem simples. Eu considerei, até coloquei aqui um comentário, que a entrada X1 será a entrada que estará esse sensor, a entrada digital, que estará esse sensor digital, um sensor infra, um infravermelho qualquer, um sensor de presença. E utilizei aqui um contador C0. Esse contador vai contar em sistema decimal até 6. E essa mesma informação do sensor eu coloquei como contato fechado, porque uma das grandes flexibilidades desse CLP é que eu posso utilizar diversas vezes. Acontece em outros modelos e outros fabricantes também, mas aqui é bem mais dinâmico. Então eu utilizei a informação desse sensor na entrada X0, aqui coloquei como contato fechado, LDI. O que vai acontecer? Esse circuito já, assim que eu colocar o CLP para rodar, o nosso temporizador T0 já estará temporizando. Observe que aqui está em décimos de segundo, então eu coloquei 600 décimos de segundo, e será 1 hora. Então, se esse sensor não for acionado, ele já habilita nosso temporizador e ele vai temporizar em 1 hora. Com 1 hora, ele termina de temporizar esses 600 décimos e ele aciona o contato de T0. Aqui eu já estou utilizando um marcador especial, esse 8013. Ele é um marcador com uma determinada frequência, ele já está pronto para o CLP. O CLP disponibiliza diversos marcadores especiais com funções, a exemplo desse oscilador. Então, tem aqui um oscilador, uma frequência relativamente interessante para alguém visualizar. E a saída Y0 é uma saída física, onde ele vai estar sinalizando se aconteceu um intervalo de 1 hora e o vigilante não passar na frente do sensor. Então, se o vigilante não fizer a ronda, com 1 hora, essa saída Y0 vai estar oscilando. Se ele fizer a ronda, o que vai acontecer? Quando ele passar em frente ao sensor infravermelho e acionar a entrada X0, o contador C0 conta, gradativamente vai contar 1, 2, 3, assim sucessivo, e quando ele passar em frente a esse sensor, ele deixa de ser um contato normalmente fechado aqui, e o temporizador volta a zero. Então, ele reseta esse tempo de 1 hora. Quando o contato é 6, ele vai acionar seu contato aqui e a lâmpada vai ficar acesa direto. Então, tem duas formas aqui. Eu coloquei aqui uma função OU. Então, tem duas formas de acionar esse sinalizador, essa lâmpada aqui, através da saída Y0. Ou porque aconteceu o intervalo de 1 hora e o operador, o vigilante, não passou em frente ao sensor, ela vai ficar oscilando, ou porque já contou as 6 rondas e ela vai ficar acesa, um aceso sólido, né? Ela vai ficar acesa direto. Eu observo que tem aqui um pequeno problema, que vocês podem imaginar que esse operador, esse vigilante, ele pode passar então em frente ao sensor as 6 vezes e já contará as 6 rondas sem respeitar o intervalo de 1 hora. Então ele poderia completar a sua missão, digamos assim, sem isso estar sincronizado ao tempo. Então a sugestão é que a gente coloque o contato do nosso temporizador T0, contato aberto, então aqui LD T0. Então esse contador só vai contar quando efetivamente o temporizador já deu um intervalo de 1 hora. Então, por mais que o vigilante chegue antes do tempo, só vai realmente contar essa ronda com intervalos de 1 hora. Sendo que assim já resolve essa situação. Eu vou checar aqui, simular. Observe, nessa situação, não temos a entrada X0 acionada,
Nosso temporizador já está temporizando, por eu ter colocado aqui um contato normalmente fechado, um LDI. E, como eu tinha comentado, nós temos aqui um oscilador já oscilando devidamente. Então, eu vou simular aqui, vou forçar aqui a mudança de estado da entrada X0, que corresponde ao nosso sensor. Então, observem que só mudei aqui, o que aconteceu? Resetou o tempo do nosso temporizador. Toda vez que ele passar em frente, esse tempo será resetado. Mas não contou, o contador não contou como uma ronda. Ou seja, se ele vier antes de 1 hora, não contou como uma ronda. Agora, observem que eu vou forçar aqui o nosso temporizador 0. Já vou pré-carregar ele aqui com 150 décimos, para ficar mais próximo de chegar ao seu tempo. Observem agora que ele chegou a 600 décimos. Agora sim, ele está habilitado aqui T0, está pronto para o contador contar o seu primeiro número decimal. E a nossa lâmpada está sinalizando que ele já pode confirmar, ele está oscilando, T0 e M8013 permite que a saída Y0 oscile. Então está oscilando, confirmando que ele já pode registrar a sua ronda. Se eu mudar de estado agora, a entrada X0, onde nós temos nosso sensor de presença, aí resetou nosso temporizador e contou uma ronda. Passar novamente aqui o temporizador, ou seja, decorre novamente o tempo. Então, 600 novamente, ele agora consegue registrar uma segunda ronda. Registrou uma segunda ronda. Se ele ficar aqui, passando em frente ao sensor, ele não vai registrar a terceira, a quarta e assim sucessivamente as 6 rondas. Isso ele só vai conseguir registrar quando realmente já tiver decorrido 1 hora. Novamente eu vou carregar o T0 com seus 550 décimos. E aqui eu tenho a lâmpada oscilando, indicando que ele pode passar em frente ao sensor. Se já estiver em frente ao sensor, já vai acontecer automaticamente. E registrar a sua ronda. Então, mudar a estrada aqui da entrada X0, para ele pegar a sua terceira ronda. Carregar novamente, só para a gente acelerar aqui o processo e irmos a... Então, completou 600 décimos de segundo aqui. Vou forçar. Então, a quarta ronda. Completou novamente. Então, temos a quinta ronda. Observe que se ele ficar na frente do sensor, o tempo não... O temporizador T0 não marca o tempo, ou seja, ele não temporiza. Então, agora, a sexta ronda. E observem que com a sexta ronda, agora nós temos o contador 0 acionou, e nós temos a lâmpada acesa direto, indicando que ele já completou suas 6 rondas. Então, a mesma lâmpada sinaliza aí as três situações. Né? Não é o momento de registrar a ronda, é o momento de registrar a ronda, quando estiver oscilando, e se ela ficar acesa, ele já completou as 6 rondas. Nós temos aí diversas opções para resetar essas rondas, para que ele comece no segundo dia e assim sucessivamente, ou numa próxima jornada de trabalho. Uma sugestão aqui, eu vou utilizar, vou incluir uma linha aqui, Ctrl Insert, então LD M8002, eu tenho um pulso de lógico alto, uma borda de subida, quando o CLP roda. Isso vai resetar o nosso contador 0. Então, no momento que o CLP rodar, eu reseto o contador 0, porque assim eu começaria uma nova jornada de trabalho, assim começaria um novo ciclo de trabalho. É claro que eu poderia utilizar aqui uma outra entrada digital para resetar, poderia utilizar tem N possibilidades. Essa é uma das formas que eu visualizo no momento. Eu considero até um programa bem simples. Então, falando de forma resumida, o 0 é a entrada digital que tem um sensor que detecta o vigilante. C0 conta essas
essas detecções no sensor infravermelho, mas ele só vai contar depois que decorrer os primeiros 600 décimos aqui. Eu carreguei 600 décimos, gente, para facilitar aqui a nossa visualização, a nossa simulação. O sensor está em X0, eu coloquei X0 como contato fechado. Então ele já aparece aqui acionado direto, porque fisicamente ele seria um contato aberto. Isso para que, quando o guarda, o vigilante, se passar em frente ao sensor, ele resetar o tempo e, consequentemente, só registra as ondas com os intervalos de 1 hora, quando carregado aqui devidamente o valor. Já que são 610, então aqui para dar 1 hora serão 6.000 décimos de segundo. Eu acredito que esse programinha está bem simples. Se não for usual, mas pelo menos já tem uma ideia de uma forma de aplicar essa lógica para atender a demanda dos nossos companheiros. Eu agradeço muito o contato.